O ar noturno estava denso, envolvendo o estacionamento vazio em uma quietude inquietante. Um carro preto estava parado nas sombras, com os vidros embaçados e o porta-malas ligeiramente entreaberto. A polícia se aproximou do veículo com cautela, suas lanternas rompendo a escuridão. A cena diante deles era arrepiante. O rosto da vítima, embora mal reconhecível, estava congelado em uma expressão de agonia. Os membros estavam contorcidos de maneira antinatural, como se tivessem sido cruelmente rearranjados. Unhas quebradas e nós dos dedos machucados indicavam uma luta violenta. O corpo havia sido mutilado com tanta severidade que a identificação já se tornava um desafio assustador. Vários golpes, hematomas profundos, cortes irregulares e sangue seco compunham um retrato horrível. O fedor da morte, misturado com um cheiro químico forte e acre, pairava pesado no ar. Os investigadores vasculharam o carro, juntando fragmentos de um pesadelo que parecia não ter fim. Um único sapato, estranhamente fora do lugar, estava perto da porta de trás, com a sola manchada de uma coloração marrom avermelhada. Próximo dali, pegadas tênues impressas na terra sugeriam uma fuga apressada ou uma perseguição desesperada. As autoridades reuniram meticulosamente as provas. Esse crime não era apenas brutal, era monstruoso. Quem o cometeu queria que o corpo fosse encontrado. Queridos espectadores, por favor, não se esqueçam de curtir, deixar um comentário abaixo do vídeo e se inscrever no canal para não perder os novos vídeos. Isso é muito importante para nós. Diana Duvy nasceu em 18 de abril de 1988, em uma pequena vila na Moldávia, em uma família que enfrentava desafios significativos. Sua infância foi marcada por dificuldades. Seus pais se separaram quando ela ainda era uma criança pequena, e seu pai saiu de sua vida sem deixar rastros. A mãe de Diana, Helena Duvy, assumiu sozinha a responsabilidade de criar a filha, lutando para sustentá-la apesar dos recursos limitados. Embora a vida fosse difícil, Helena trabalhou arduamente, assumindo diversos empregos para se sustentar e cuidar da filha. Ela sonhava com um futuro melhor para ambas. Um sonho que, eventualmente, a levou a tomar a dolorosa decisão de deixar Diana sob os cuidados de seus amorosos avós, enquanto buscava oportunidades no exterior. A decisão de Helena foi extremamente dolorosa, mas foi impulsionada pela esperança de proporcionar uma vida melhor para Diana. Ela emigrou para os Estados Unidos, onde trabalhou incansavelmente, fazendo tudo o que podia para estabelecer uma base para sua família. Não foi fácil, mas a resiliência e o comprometimento inabalável de Helena deram frutos, pouco a pouco. Ao longo dos anos, ela conheceu e se casou com William Andrews, um homem gentil e solidário que acolheu tanto Helena quanto a ideia de se tornar uma figura paterna para Diana. Juntos, trabalharam em direção ao sonho de reunir a família e, finalmente, depois de anos de sacrifício, Helena conseguiu levar Diana, então com 13 anos, para sua nova casa em Vero Beach, Flórida, em 2001. A mudança representou um ponto de virada na vida de Diana. Embora a adaptação a uma nova cultura e idioma tenha sido desafiadora, sua resiliência se destacou. Diana estava determinada a vencer. Com um espírito tenaz, aprendeu inglês rapidamente, falando fluentemente em poucos meses, e seu sotaque foi desaparecendo à medida que ela se integrava ao novo ambiente. Diana prosperou tanto academicamente quanto socialmente. Sua personalidade calorosa e extrovertida lhe rendeu muitos amigos. Ela se destacou na escola, alcançando excelentes notas, o que lhe abriu portas para oportunidades que, até poucos anos antes, pareciam impossíveis. Durante a adolescência, os sonhos de Diana começaram a se tornar mais claros. Ao testemunhar as lutas da família e compreender os sacrifícios feitos por sua mãe, Diana desenvolveu um profundo senso de empatia pelos outros. Essa compaixão a levou a buscar uma carreira na área da saúde, onde acreditava poder fazer uma diferença real na vida das pessoas. Após se destacar no ensino médio, Diana conquistou uma vaga em uma prestigiada faculdade de medicina, onde cursou enfermagem. Sua dedicação deu frutos,
e ela acabou se tornando enfermeira no departamento de oncologia de um importante centro médico. Pacientes e colegas a admiravam por seu profissionalismo, gentileza constante e cuidado genuíno. Ela tinha uma habilidade natural para se conectar com as pessoas, oferecendo conforto e apoio durante alguns dos momentos mais difíceis de suas vidas. No início de 2013, Diana cruzou o caminho de Mike Jones durante uma noite em um bar popular na orla de Vero Beach. Aos 31 anos, Mike era 6 anos mais velho do que ela e aparentava ter a vida perfeitamente organizada. Ele havia se formado em Direito pela Universidade de Miami e trabalhava na divisão de gestão de patrimônio do Banco PNC. Seu comportamento polido e charme cativaram Diana imediatamente. Eles começaram a namorar logo após trocarem números de telefone, e a conexão entre os dois foi instantânea. Para Diana, Mike parecia o parceiro ideal. Ele era bem educado, confiante e financeiramente estável, um par aparentemente perfeito para ela. Sua família também o acolheu em suas vidas. O jeito convincente de Mike e seu aparente sucesso encantaram a todos, e eles acreditavam que Diana havia encontrado alguém que a valorizaria e a apoiaria em seus sonhos. Mas com o tempo, começaram a surgir rachaduras nessa imagem perfeita. Inicialmente, Diana falava abertamente sobre seu relacionamento com Mike, contando histórias sobre seus encontros e o apresentando aos amigos. No entanto, com o passar dos meses, seu comportamento começou a mudar de forma sutil, mas preocupante. Antes vibrante e extrovertida, ela se tornou mais reservada, recusando frequentemente convites para encontros sociais. Suas visitas aos pais, que antes eram frequentes e alegres, tornaram-se raras. Seus amigos, incluindo sua melhor amiga Emily, começaram a notar uma mudança no comportamento de Diana. Ela passou a ser mais secreta, frequentemente desviando perguntas sobre o relacionamento e deixando nos outros a sensação de que algo estava errado. Os amigos de Diana estavam particularmente preocupados com a forma como Mike parecia exercer controle sobre ela. Nas raras ocasiões em que comparecia a eventos sociais, ela apresentava comportamentos que alarmavam aqueles que a conheciam bem. Mantinha o telefone sempre por perto, respondendo imediatamente a chamadas ou mensagens de Mike. Em várias ocasiões, ela se retirava subitamente após receber mensagens, alegando que precisava ir embora. Diana até começou a estacionar o carro fora da vista quando visitava amigos, um comportamento que não combinava com sua natureza antes aberta e sociável. Essas mudanças eram sutis, mas alarmantes. Os amigos de Diana tentaram conversar com ela sobre isso, mas ela minimizava as preocupações, garantindo que tudo estava bem. Para todos de fora, Mike parecia o namorado perfeito, educado, charmoso e bem-sucedido. Mas o comportamento de Diana na presença dele sugeria que algo mais sombrio estava acontecendo. Sua relutância em se abrir com amigos e familiares, além de seu isolamento crescente, indicavam uma tensão emocional em ascensão. Com o tempo, ficou claro que a influência de Mike sobre ela estava se aprofundando. Não era apenas que Diana parecia distante. Ela começou a agir de maneira diferente, como se estivesse sob pressão, incapaz de agir livremente ou tomar suas próprias decisões. Sua crescente ansiedade e desconforto na presença dele eram visíveis para aqueles que mais a amavam. Essa mudança no comportamento de Diana não era apenas uma fase de um relacionamento jovem. Era o início de uma dinâmica complexa, uma que mudaria o rumo de sua vida. O senso de identidade de Diana estava sendo gradualmente corroído, e sua capacidade de se expressar livremente parecia ter desaparecido. Ela já não era mais a jovem confiante e independente que havia cruzado o mundo para construir uma nova vida. Em vez disso, parecia viver sob a sombra do controle de outra pessoa. A luta para manter sua própria identidade e o desconforto crescente com o relacionamento tornaram-se um fardo silencioso. Mas, naquele momento, ela ainda não havia encontrado a força para partir. Nos meses que se seguiram, Diana continuaria enfrentando desafios, tanto internos quanto externos, enquanto tentava lidar com seu relacionamento com Mike. Apesar das pressões crescentes, ela ainda se apegava aos seus sonhos. Sonhos de uma carreira gratificante na área da saúde
e de um dia encontrar um amor que a fizesse se sentir segura e respeitada. Mas por enquanto, Diana estava presa em uma luta da qual ainda não conseguia escapar, e seria necessário mais do que o amor de sua família e amigos para ajudá-la a encontrar uma saída. À medida que a pressão continuava a aumentar, a dúvida sobre o que aconteceria a seguir permanecia incerta, enquanto Diana se encontrava em uma encruzilhada entre amor, controle e a busca por sua própria liberdade. Emily, em particular, ficou cada vez mais preocupada. Ela confrontou Diana de forma gentil, perguntando se estava tudo bem entre ela e Mike. Embora Diana inicialmente minimizasse essas preocupações, suas respostas vagas só aumentavam a suspeita de Emily. Ela começou a notar sinais sutis de tensão, como a tendência de Diana a se assustar com ruídos repentinos ou o desconforto visível quando o nome de Mike surgia em uma conversa. Quando Emily insistiu mais, Diana confessou que Mike podia ser controlador e que o relacionamento deles não era tão perfeito quanto parecia. No entanto, Diana minimizou os problemas, insistindo que podia lidar com a situação. Apesar de suas garantias, a família e os amigos de Diana permaneciam inquietos. Para eles, parecia que Mike havia gradualmente isolado Diana, exercendo um nível de controle profundamente perturbador. Ainda assim, a determinação de Diana em manter as aparências impediu seus entes queridos de compreender totalmente a gravidade da situação. A portas fechadas, Diana enfrentava uma realidade muito mais sombria do que qualquer um poderia imaginar. As tendências controladoras de Mike se intensificaram com o tempo, manifestando-se de maneiras sutis e também evidentes. Ele monitorava seus deslocamentos, questionava suas interações com outras pessoas e a desencorajava de passar tempo com os amigos. Seu ciúmes era disfarçado de preocupação, o que dificultava para Diana reconhecer seu comportamento como abusivo. Com o tempo, essa manipulação emocional afetou sua autoconfiança, fazendo com que ela começasse a duvidar de suas próprias decisões. Um incidente particularmente alarmante ocorreu vários meses após o início do relacionamento. Diana confidenciou a Emily que, durante uma discussão acalorada, Mike havia agarrado seu pulso com tanta força que deixou um hematoma. Embora Diana tentasse minimizar o episódio, sua amiga insistiu para que ela reconsiderasse o relacionamento. No entanto, Diana, sempre otimista e empática, acreditou nas desculpas e promessas de mudança de Mike. Ela explicou que ele estava sob muito estresse no trabalho e que o incidente havia sido um lapso de julgamento, algo que não se repetiria. Para os entes queridos de Diana, esses sinais de alerta pintavam um quadro preocupante, mas eles tinham dificuldade para intervir. A relutância de Diana em compartilhar a extensão de suas dificuldades com Mike fazia com que aqueles que se importavam com ela tivessem que juntar fragmentos de uma história que só ela compreendia plenamente. Diana raramente falava sobre o tumulto que enfrentava em sua vida pessoal. Quando se abria com sua melhor amiga, Emily, era com hesitação e palavras cuidadosamente escolhidas, como se temesse revelar demais. Diana admitiu querer terminar o relacionamento com Mike, mas parecia paralisada por um medo intangível. Emily e outras pessoas próximas percebiam o sofrimento crescente de Diana, mas se sentiam impotentes diante do muro de silêncio que ela havia construído. O que tornava a situação de Diana ainda mais trágica era o contraste gritante entre sua vida pública e privada. No trabalho, ela era exemplo de força, compaixão e profissionalismo. Seus pacientes a adoravam pelo cuidado que ela oferecia, e seus colegas a respeitavam como uma enfermeira diligente e confiável. No entanto, em casa, Diana enfrentava uma batalha emocional implacável. À medida que seu relacionamento com Mike se aprofundava, a independência de Diana se desintegrava. Cada decisão que ela tomava passava por um cálculo mental complicado. Isso vai irritar Mike? Ele vai aprovar? Vai ficar com raiva? O constante desgaste mental de duvidar de si mesma era exaustivo, e os laços que antes a uniam aos amigos e à família tornaram-se cada vez mais raros. Embora nunca expressasse abertamente seus medos, suas ações cancelar planos, evitar encontros familiares e mandar mensagens para Mike constantemente falavam muito sobre sua crescente dependência dele.
Diana percebeu que havia cometido um erro grave apenas 2 meses depois de se mudar para a casa de Mike. O homem encantador e atencioso por quem ela se apaixonara desapareceu, substituído por alguém consumido pelo ciúme e por uma necessidade obsessiva de controle. Ele monitorava todos os seus movimentos, proibia-a de ver amigos ou visitar a família e exigia explicações detalhadas sobre onde ela estivera e com quem. A invasão de Mike se estendia ao celular e às redes sociais de Diana, que ele examinava diariamente. Qualquer desvio percebido das expectativas dele levava a discussões intensas, às vezes culminando em agressões. No entanto, em público, eles mantinham a ilusão de um relacionamento feliz e harmonioso sem levantar suspeitas. As coisas pioraram perigosamente em 30 de abril de 2014. Naquela noite, um vizinho preocupado ligou para os serviços de emergência após ouvir uma discussão longa e barulhenta no apartamento de Mike. O homem relatou gritos, batidas e sons que ele acreditava serem sinais de violência física. Admitiu ter ouvido brigas semelhantes no passado, mas achou que aquela parecia especialmente volátil. Quando a polícia chegou ao local, foi recebida por Mike, que abriu a porta com um ar de calma e surpresa casual. Ele afirmou que o barulho era apenas resultado de um jogo de interpretação de papéis intenso entre ele e Diana. Sua compostura era desconcertante, mas os oficiais não tinham provas imediatas para contradizê-lo. Logo depois, Diana saiu do apartamento. Sua aparência contava uma história bem diferente da alegação de Mike. Vestia pijamas desarrumados, o rosto coberto de lágrimas e marcas sutis compatíveis com alguém que havia sido agarrado eram visíveis em seu pescoço. Apesar de visivelmente abalada, Diana insistiu aos policiais que tudo estava bem e que a discussão havia sido resolvida. No entanto, deixou claro que queria sair com os policiais. Rapidamente reuniu uma pequena bolsa com itens essenciais e deixou o apartamento sem olhar para trás. Apesar do evidente abalo, Diana recusou-se a registrar queixa, insistindo repetidamente para os oficiais e para si mesma que a situação não era grave e que ela e Mike haviam resolvido tudo. Após o incidente, Diana buscou refúgio na casa dos pais. Ela confidenciou à mãe sobre a briga, admitindo que havia sido o desfecho de meses de abuso emocional e verbal. Sua mãe a incentivou a cortar os laços com Mike de forma definitiva e Diana concordou, prometendo encerrar o relacionamento. Contudo, como costuma acontecer em situações como essa, sua determinação vacilou. A partida de Diana marcou um ponto de virada, mas também desencadeou os impulsos mais perigosos de Mike. Os dias que se seguiram à mudança para a casa dos pais foram marcados por manipulações cada vez mais intensas. Ele enviou flores, deixou mensagens de voz implorando perdão e chegou a envolver amigos em comum para interceder por ele. Embora Diana tentasse manter sua decisão, a insistência constante de Mike a desgastava. Seus amigos notaram que ela parecia emocionalmente esgotada, incapaz de se afastar completamente dele, apesar de seu desejo claro de terminar. Numa noite de meados de maio, a mãe de Diana a encontrou sentada na varanda, olhando fixamente para o vazio. Ao perguntar o que havia de errado, Diana desabou, confessando que se sentia presa, admitiu ter medo da reação de Mike caso encerrasse o relacionamento de forma definitiva, descrevendo episódios em que ele insinuou que se machucaria se ela o deixasse. Sua mãe a incentivou a buscar ajuda, sugerindo terapia ou até uma ordem de restrição. Mas Diana hesitou. Sentia-se envergonhada, convencida de que conseguiria lidar com a situação sozinha. Sem que Diana soubesse, o comportamento obsessivo de Mike ia além das interações entre os dois. Ele começou a rastrear seus movimentos, aparecendo de surpresa em seu local de trabalho e tentando segui-la quando ela saía. Diana confidenciou a Emily, que a incentivou a agir antes que as coisas piorassem. Ainda assim, a natureza compassiva de Diana e sua relutância em envolver as autoridades a deixavam vulnerável. Seus entes queridos só podiam observar, impotentes, enquanto Diana enfrentava um terreno cada vez mais perigoso no relacionamento com Mike, torcendo para que ela encontrasse forças para se libertar. Diana raramente falava sobre o caos que definia sua vida pessoal. Quando se abria com Emily,
Era com extrema cautela e palavras cuidadosamente pensadas, como se até mesmo suas palavras pudessem ter consequências perigosas. Ela admitia querer sair do relacionamento, mas parecia paralisada por uma mistura sufocante de medo e incerteza. Emily e outros próximos só podiam assistir, sentindo sua angústia crescente, sem conseguir ultrapassar as barreiras que Diana erguera em torno de sua dor. A situação de Diana era ainda mais devastadora por causa do contraste entre suas personas pública e privada. No trabalho, era admirada como uma enfermeira dedicada e compassiva, adorada por pacientes e colegas por seu profissionalismo e calor humano. Era uma fonte de luz e estabilidade para os que estavam sob seus cuidados. Em casa, porém, Diana travava uma tempestade emocional cada vez mais profunda, que a consumia pouco a pouco. Essa dualidade é comum em pessoas presas em relacionamentos controladores ou abusivos, onde o sucesso em ambientes públicos se torna um mecanismo de enfrentamento, uma forma de manter alguma aparência de controle em meio ao caos. O que Diana não sabia era até onde a obsessão de Mike havia chegado. Ele começou a rastrear seus passos, aparecendo de surpresa em lugares que ela frequentava e até tentando segui-la para casa depois do trabalho. Em uma ocasião, deixou um bilhete ameaçador no para-brisa do carro dela, algo que a chocou profundamente. Diana contou tudo a Emily, que a alertou para buscar ajuda imediatamente, advertindo que o comportamento de Mike estava se tornando cada vez mais perigoso. Com o passar das semanas, as ações de Mike tornaram-se cada vez mais erráticas. Ele invadiu as contas de redes sociais de Diana, vasculhando suas mensagens privadas em busca de qualquer sinal de traição. Começou a espalhar boatos entre conhecidos em comum, retratando Diana como a instável no relacionamento, na tentativa de preservar sua própria imagem. Essas táticas deixaram Diana isolada e sem saber em quem confiar. Seus entes queridos estavam cada vez mais alarmados, mas Diana permanecia presa em uma teia de medo, culpa e manipulação. Para aqueles que a amavam, o perigo crescente era palpável e só podiam esperar que Diana tomasse uma atitude antes que fosse tarde demais. Na noite de 20 de junho, Helena estava em estado de desespero. O silêncio inexplicável de sua filha já durava horas, e cada minuto que passava intensificava seu pressentimento de que algo terrível havia acontecido. Diana era confiável, sempre respondia às ligações e mensagens, e seu desaparecimento repentino era profundamente atípico. Incapaz de afastar o sentimento de que algo estava muito errado, Helena dirigiu até a delegacia para registrar um boletim de ocorrência por desaparecimento. Os policiais a ouviram com empatia e garantiram que iriam investigar. No entanto, como Diana era adulta, explicaram que os protocolos exigiam esperar 24 horas antes de iniciar oficialmente as buscas, a menos que surgissem evidências de crime. Para Helena e sua família, essa espera parecia uma eternidade. Com o tempo, como Diana não aparecia, a polícia deu início à investigação. As primeiras etapas concentraram-se na localização do celular de Diana. O último sinal apontava para uma área próxima à casa de Mike Jones, o que aumentou ainda mais as suspeitas dos familiares, que já se sentiam inseguros quanto ao relacionamento. As tentativas de contato com Mike foram infrutíferas. Ele não atendeu ligações e seu telefone estava desligado. Enquanto isso, a família de Diana, desesperada por respostas, foi até o condomínio de Mike e ficou no carro do lado de fora, esperando que ele aparecesse. Como ele não voltou, a angústia aumentou. A polícia rapidamente obteve um mandado de busca para vasculhar o apartamento de Mike, considerando as evidências crescentes e os testemunhos de pessoas próximas a Diana. Ao entrarem no apartamento, os policiais encontraram o local perturbadoramente limpo. O ar de normalidade era inquietante. Não havia sinais de luta nem pistas claras sobre o paradeiro de Diana. Os investigadores vasculharam o local com precisão, procurando qualquer pista: bilhetes escondidos, objetos fora do lugar ou ausências suspeitas. No entanto, a cena estava estéril de informações definitivas, o que aumentava o medo sobre o destino de Diana. Uma mensagem que Diana havia enviado a Helena em outro idioma
foi analisada com atenção. Embora Helena confirmasse que o estilo combinava com o de sua filha, os investigadores não descartaram a possibilidade de que outra pessoa pudesse tê-la enviado para despistá-los. A melhor amiga de Diana, Emily, trouxe informações cruciais à polícia. Ela entregou fotos de hematomas no pescoço de Diana, resultado de uma agressão anterior cometida por Mike. Emily explicou como Diana hesitou em denunciar seu comportamento por medo de represálias. Relatou a crescente ansiedade de Diana nos últimos meses, enfatizando que ela frequentemente minimizava os perigos para não preocupar os pais. Essas informações deixaram ainda mais evidente a ameaça representada por Mike e aceleraram a investigação. A polícia descobriu que Mike havia comparecido brevemente ao trabalho no dia 20 de junho, mas saiu mais cedo, alegando estar doente. Imagens de câmeras de segurança mostraram que, antes de desaparecer, ele havia sacado $3.500 em dinheiro e desligado o celular. Conforme os investigadores se aprofundavam em seu passado, um padrão perturbador emergia. Anos antes, Mike havia sido condenado por perseguir e agredir uma ex-namorada. Após cumprir liberdade condicional, ele mudou de sobrenome e se mudou para Vero Beach, em busca de um novo começo. Outros registros revelaram que outra ex-namorada havia registrado uma queixa por assédio contra ele, embora tenha retirado a denúncia mais tarde. Esse histórico traçava um retrato preocupante de um homem com tendências violentas crescentes em relacionamentos. A investigação voltou-se então para 2 veículos: o Honda Accord dourado de Mike e o Nissan Altima preto de Diana. Ambos foram rastreados imediatamente. O último sinal do telefone de Mike apontava para uma área a cerca de 30 minutos ao norte de Vero Beach, o que direcionou as buscas para essa região. Na noite de 21 de junho, o carro de Mike foi encontrado estacionado em frente a um motel suburbano modesto. Dentro, o recepcionista reconheceu Mike imediatamente a partir de uma foto fornecida pela polícia. Contou que ele havia feito o check-in no dia anterior, pagou em dinheiro e pediu privacidade absoluta. Solicitou que nenhuma ligação ou recado fosse direcionado ao seu quarto. Um comportamento estranho, mas não alarmante o suficiente para justificar uma denúncia na época. A descoberta da localização de Mike aumentou a urgência da investigação, mas também trouxe uma incerteza assustadora. Diana ainda estava viva? Uma equipe tática foi montada para abordar o quarto com cautela. Durante a vigilância, os policiais notaram que as cortinas estavam completamente fechadas e nenhuma luz escapava pelas frestas da janela. Após avaliarem a situação, bateram à porta e se identificaram como polícia. Diante da ausência de resposta, forçaram a entrada. A cena era perturbadora. O quarto estava pouco iluminado, com as persianas fechadas, e havia um leve cheiro de produtos de limpeza no ar. Encontraram Mike sentado na beira da cama, com uma calma perturbadora. Ao lado dele havia uma mochila com dinheiro, um celular descartável, burner phone e várias trocas de roupa. Um sinal claro de que ele planejava fugir. Quando interrogado, ele alegou inocência, disse não saber onde Diana estava e afirmou não tê-la visto desde a noite de 19 de junho. Sua indiferença enfureceu os oficiais, mas sem provas concretas ou o paradeiro de Diana, não podiam acusá-lo formalmente naquele momento. Durante a busca no quarto, os policiais notaram um par de sapatos enlameados perto da porta e um rastro de terra que levava ao banheiro. Lá dentro, encontraram uma toalha úmida e uma garrafa de água sanitária parcialmente vazia. Esses itens foram apreendidos como possíveis evidências, embora ainda não trouxessem respostas diretas. Na central de polícia, os investigadores trabalharam incansavelmente para reconstruir os passos de Mike nos dias anteriores ao desaparecimento de Diana, na esperança de encontrar a pista decisiva. Grupos de voluntários vasculharam áreas arborizadas, terrenos baldios e canais próximos, concentrando os esforços nos locais por onde Mike havia passado recentemente. As autoridades intensificaram os esforços, ampliando o alcance da investigação para incluir possíveis cúmplices. Antigos contatos, possíveis esconderijos e até comércios locais foram averiguados. Novas pistas surgiram com o crescente interesse público.
um frentista de posto de gasolina deu um depoimento importante. Viu Mike na manhã de 20 de junho, com aparência desleixada e comportamento apressado. Imagens de segurança confirmaram a presença de Mike no local, comprando uma quantidade incomum de garrafas de água e produtos de limpeza. A compra levantou suspeitas, sugerindo premeditação e tentativa de encobrir provas. A busca no quarto do motel revelou diversos itens suspeitos. Entre eles, um celular descartável comprado naquele mesmo dia. Um recibo nos pertences de Mike levou os investigadores até um Walmart próximo, onde conseguiram imagens de segurança. O vídeo, embora de baixa qualidade, mostrava Mike saindo de um veículo semelhante ao Nissan Altima preto de Diana. Ele entrou na loja, pagou em dinheiro pelo telefone e voltou para o carro. Notavelmente, Diana não aparecia nas imagens, o que aumentava o temor quanto à sua segurança. Com base nos registros telefônicos, os detetives rastrearam os deslocamentos de Mike. Após ativar brevemente o celular descartável nos arredores de Melbourne, ele o utilizou para chamar um táxi e, em seguida, o desligou. O motorista, ao ser entrevistado, descreveu Mike como visivelmente agitado, mas educado. Relatou que ele mencionou um término recente e forneceu o local de embarque: um centro comercial Publix. Essa informação foi crucial. Ao chegar ao estacionamento do centro comercial, a polícia encontrou o Nissan Altima de Diana discretamente estacionado em uma área remota do local. A descoberta do carro trouxe uma reviravolta arrepiante. Em 22 de junho de 2014, 3 dias após Diana ser vista pela última vez, os policiais abriram o porta-malas e encontraram seu corpo sem vida. O calor da Flórida acelerara a decomposição, mas a autópsia revelou a extensão da violência que ela sofreu. Diana Dove foi estrangulada. O legista confirmou a causa da morte como estrangulamento manual, indicando que o agressor aplicou uma pressão intensa em seu pescoço. Lesões no pescoço. Havia extensos hematomas e danos internos consistentes com um estrangulamento prolongado e severo. Esse nível de força sugeria que o assassino estava determinado a garantir que ela não sobrevivesse. Ferimentos defensivos. Diana apresentava hematomas e escoriações nos braços e mãos, compatíveis com ferimentos de defesa. Evidência clara de que ela tentou resistir ao ataque. Evidência de trauma contundente. Embora o estrangulamento tenha sido a causa principal da morte, havia outras lesões no corpo, incluindo hematomas na cabeça e no rosto, sugerindo que ela pode ter sido agredida antes ou durante o estrangulamento. Condição do corpo. O corpo foi encontrado enrolado em um saco de lixo preto, e a forma como foi colocado no porta-malas indicava uma tentativa de ocultar o crime, sinal de premeditação ou, no mínimo, de um esforço para encobrir provas. Com a recuperação do corpo de Diana, o caso deixou de ser uma investigação de desaparecimento e passou a ser tratado como homicídio. A comoção pública aumentou à medida que os detalhes do assassinato vinham à tona. Apesar das evidências esmagadoras, Mike insistia em sua inocência, negando qualquer envolvimento. No entanto, os investigadores estavam montando uma linha do tempo condenatória. Acreditavam que após a despedida de Diana com amigos na noite de 19 de junho, Mike a atraiu para seu apartamento sob o pretexto de uma reconciliação. Diana, sempre confiante e empática, provavelmente aceitou, na esperança de obter um encerramento. Em vez disso, caiu em uma armadilha. Paralelamente, as autoridades aprofundaram a investigação do passado de Mike, revelando verdades ainda mais sombrias. Entrevistas com ex-namoradas revelaram semelhanças assustadoras. Comportamento controlador, ameaças veladas e violência crescente quando sua autoridade era desafiada. Uma ex-companheira, que havia se mudado para outro estado para escapar dele, descreveu Mike como um manipulador nato, que sabia exatamente como combinar charme com intimidação. Esse padrão deixava claro que a morte de Diana não foi um ato isolado de fúria, mas parte de um ciclo maior de abuso. A promotoria começou a construir seu caso com precisão meticulosa.
Provas de DNA retiradas do corpo de Diana e fibras encontradas no carro de Mike o ligavam diretamente ao crime. Depoimentos de testemunhas pintaram o retrato de um homem em colapso, dominado pela possessividade e raiva. Com a aproximação do julgamento, a família de Diana enfrentou a dolorosa tarefa de acompanhar os procedimentos judiciais que detalhavam seu sofrimento. Mas sua presença servia como um poderoso lembrete das vidas para sempre alteradas por essa perda. Nos meses que se seguiram à morte de Diana, sua história tornou-se símbolo da conscientização sobre violência doméstica. Grupos de apoio lançaram campanhas em seu nome, destacando sinais de controle coercitivo e encorajando vítimas a buscar ajuda antes que fosse tarde demais. Para Helena, isso oferecia um pequeno alívio em meio à dor constante de perder a filha. Emily, melhor amiga de Diana, havia alertado sobre as tendências manipuladoras de Mike. Mas Diana manteve seu otimismo, acreditando que ele respeitaria sua decisão. A mensagem que ela enviou à mãe em outro idioma, que Mike não compreendia, não trazia indícios de aflição, sugerindo que, naquele momento, Diana ainda não percebia o perigo em que se encontrava. A polícia reconstruiu os eventos daquela noite e concluiu que Diana e Mike provavelmente discutiram logo ao entrarem no apartamento. O confronto escalou rapidamente, com o temperamento de Mike saindo do controle. Na privacidade da garagem, Mike provavelmente perdeu a razão. Os investigadores acreditam que, após a discussão se tornar física, Diana tentou se defender, o que apenas aumentou a fúria de Mike. Seus gritos, audíveis o suficiente para alertar os vizinhos, o levaram a silenciá-la à força. Ele a agarrou pelo pescoço e, em um acesso de raiva, a estrangulou até que ela parasse de respirar. A cena horrível marcou o fim da vida de Diana. As ações de Mike após a morte foram friamente metódicas. Ele arrastou o corpo sem vida de Diana até a garagem, colocou-o no porta-malas do próprio carro dela e dirigiu durante a noite em busca de um local isolado para abandoná-lo. Deixou o Nissan discretamente em um canto do estacionamento de um centro comercial, garantindo que o veículo não fosse encontrado imediatamente. Quando o sol nasceu, ele já havia retornado para a casa de táxi, tentando retomar a rotina e encobrir os rastros. Foi trabalhar, sacou dinheiro e informou ao empregador que tiraria um tempo de folga. Tudo como se nada tivesse acontecido. Além disso, evidências forenses no carro ligavam Mike ao crime. Suas impressões digitais foram encontradas na parte interna do porta-malas, e fibras compatíveis com sua roupa estavam próximas ao corpo de Diana. Provas de DNA confirmaram sua presença no carro, solidificando ainda mais o caso contra ele. À medida que a investigação avançava, um retrato psicológico de Mike emergia. Colegas de trabalho o descreviam como encantador, porém instável. Alguém que podia alternar de amigável para furioso em um piscar de olhos. Ex-namoradas relataram experiências assustadoramente semelhantes. Possessividade, abuso verbal e agressões físicas. Algumas admitiram que temeram por suas vidas durante o relacionamento. Mike Jones era a personificação de uma vida dupla. À primeira vista, ele era o garoto de ouro de uma família rica e influente, dono de charme e inteligência. Formado por uma das mais prestigiadas faculdades de direito do país, subiu rapidamente na carreira e se tornou um funcionário de destaque em um grande banco. Com sua postura impecável e boas maneiras, Mike era visto como o exemplo máximo de profissionalismo e sucesso. Colegas o admiravam, supervisores o elogiavam e clientes confiavam nele. Cartas de agradecimento e prêmios decoravam seu escritório, transmitindo a imagem de um homem destinado à grandeza. Mas sob essa fachada havia um mestre da manipulação. Desde jovem, Mike aprendeu a usar as pessoas ao seu favor. Seja com charme, mentiras, intimidação ou ameaças veladas, ele sabia como distorcer qualquer situação a seu favor. Era um mentiroso patológico, criava histórias elaboradas conforme sua audiência. Para uns, dizia que havia superado a pobreza. Para outros, que tinha ganho na loteria. Alguns acreditavam que ele era parente distante de um ex-presidente. Uma mentira contada com tanta convicção que parecia real. Fotos suas ao lado de figuras públicas eram usadas para reforçar sua reputação. Ironicamente,
Seu envolvimento em causas públicas só tornava mais chocante a revelação de sua natureza abusiva. Sua vida inteira era um teatro, uma fachada cuidadosamente construída para esconder seus impulsos controladores e violentos. 5 anos e meio após o assassinato brutal de Diana, seus familiares e amigos estavam determinados a ver a justiça ser feita. A mãe de Diana, devastada pela perda da filha, lutava pela pena máxima, a sentença de morte. A promotoria apresentou um relato assustador do relacionamento entre Diana e Mike, que havia passado de aparentemente perfeito a horrivelmente abusivo. Fotos tiradas por Emily, melhor amiga de Diana, mostravam hematomas em seu pescoço, lembranças vívidas da violência física que ela sofrera. Emily testemunhou sobre os medos que Diana expressava, contando como a amiga havia confessado que Mike se tornava cada vez mais controlador e agressivo. O depoimento de Emily foi corroborado por 2 ex-namoradas de Mike, que relataram histórias assustadoramente semelhantes sobre como ele as conquistava com charme, para depois revelar sua verdadeira personalidade abusiva. Elas descreveram como ele as manipulava e isolava, utilizando abuso psicológico e físico para manter o controle. As provas encontradas na garagem de Mike selaram seu destino. Peritos forenses identificaram respingos de sangue nas paredes, quase invisíveis a olho nu, que correspondiam ao DNA de Diana. Também encontraram fios de cabelo e manchas de sangue em uma ferramenta pesada escondida em uma caixa. A promotoria argumentou que essa ferramenta foi usada para desferir os golpes fatais na cabeça de Diana antes de ela ser estrangulada. Essas descobertas pintaram um quadro sombrio de seus momentos finais e desmentiram a alegação da defesa de que sua morte teria sido um acidente. Apesar das tentativas da defesa de argumentar que o assassinato não foi premeditado, o júri não se deixou convencer. A narrativa da promotoria, sustentada por provas sólidas e testemunhos emocionantes, deixou pouca margem para dúvidas. Após horas de deliberação, o júri considerou Mike Jones culpado de assassinato em 1º grau e manipulação de provas. No entanto, embora a família de Diana esperasse pela pena de morte, o tribunal o sentenciou à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional.